O segredo espiritual. Olá, eu sou Gabriel, líder do canal O Segredo Espiritual, e hoje quero falar diretamente com você, o escolhido. Isso mesmo, você que sente que há algo maior, algo especial aguardando por sua atenção. Se chegou até aqui, não foi por acaso. Há uma razão poderosa por trás desse encontro. O que vou revelar neste vídeo pode ser a chave que faltava para desbloquear um novo nível de compreensão espiritual na sua vida. Mas atenção, só quem assiste até o final entenderá plenamente a profundidade dessa mensagem e o impacto transformador que ela pode ter. Você está pronto para descobrir o que o universo está tentando te mostrar? Então fique comigo, porque o que vem a seguir pode mudar tudo. Ao nos aprofundarmos na concepção da convocação dos eleitos, conforme exposto no começo deste capítulo, somos instigados a refletir sobre um fenômeno espiritual significativo e transformador. Esse chamado vai além de uma simples agitação nas almas de quem tem uma tendência natural à espiritualidade. Trata-se de uma convocação divina que está intrinsecamente relacionada a uma missão histórica. Os 144 mil referidos no livro do Apocalipse vão além de um simples número. Eles simbolizam a ampla diversidade e multiplicidade de almas que estão sendo despertadas para algo grandioso, algo que ultrapassa as rotinas cotidianas e as distrações do mundo atual. Esta convocação representa uma manifestação do Espírito Santo que atua como uma presença dinâmica e revitalizadora, capaz de inspirar indivíduos de todas as idades e origens a procurar um sentido mais profundo e a se unirem a essa nova obra que se desenrola no reino espiritual. Sente-se uma necessidade imediata e uma chance valiosa, um chamado para aqueles que têm a sensibilidade espiritual aguçada perceberem os indícios ao seu redor e não desconsiderarem o toque que ressoa, convocando-os à ação e ao despertar espiritual. O mundo, como é destacado, atravessa períodos de turbulência, onde forças negativas se disseminam tanto nas esferas políticas quanto nas religiosas, causando uma confusão generalizada. Isso, por sua vez, sinaliza a proximidade de um significativo acontecimento espiritual que está prestes a ocorrer, demandando que cada alma saia de seu estado de inércia e compreenda a relevância da luz divina em uma realidade que se torna cada vez mais sombria. Para aqueles que foram selecionados, essa incumbência é um convite à valentia e à mobilização, para que confrontem as forças das trevas com bravura e determinação, ancorados na promessa de luz e salvação. No cerne deste chamado, existe uma demanda clara que vai além de uma compreensão intelectual da missão. É necessário acolhê-la integralmente, o que requer um comprometimento espiritual que ultrapassa as simples convenções religiosas. Isso diz respeito a uma reflexão pessoal que ultrapassa uma reação emocional momentânea. Trata-se de um chamado espiritual que demanda daqueles que foram convocados a renovar seu compromisso, dedicando-se integralmente à causa divina. Esse processo pode ser encarado como uma limpeza ou um renascimento espiritual, no qual a escuridão é eliminada e espera-se que a luz divina envolva o mundo em renovação. Os que são mencionados como os 144 mil junto ao Cordeiro no Monte Sião tornam-se representações de consagração e pureza espiritual, marcados pelo Espírito. Esses combatentes do Espírito são considerados aqueles que, por meio de sua fé e submissão, se sobressaem como símbolos para os demais que almejam trilhar a mesma jornada de ascensão espiritual. Optar por atender a este chamado é um ato de intenção, uma decisão que deve ser feita com fervor e coletividade, cientes de que fazemos parte de uma onda crescente de transformação espiritual no planeta. A menção ao Monte Sião vai além de uma simples referência geográfica. Trata-se de um significado profundo e simbólico de um lugar sagrado, onde o divino e o humano se entrelaçam. É um chamado para que os guerreiros espirituais se unam com um propósito revitalizado.
cientes de que integrar-se aos convocados implica viver em conformidade com os princípios divinos e atuar como verdadeiros agentes de transformação e luz. Ao assumir essa responsabilidade, não se deve minimizar nenhum esforço e toda ação tem seu valor, pois cada gesto realizado em reconhecimento e em resposta a esse chamado fortalece a grande rede de luz e bondade que permeia o mundo. A nitidez dessa mensagem, voltada a todos que escutam com o coração, serve como um lembrete de que estamos atravessando momentos excepcionais, nos quais se espera que cada um decida como vai se posicionar e colaborar para a evolução espiritual do todo. É uma recordação de que as ações que realizamos com o tempo que temos neste momento terão consequências eternas, tanto em nossas vidas quanto nas vidas das pessoas que impactamos. Ao nos atentarmos mais a esse chamado dos escolhidos, percebemos quão fundamental é escutar com atenção e reagir não somente com palavras, mas também através de atitudes. Estamos vivendo um momento decisivo de despertar coletivo, onde cada alma que é chamada pode se transformar em um ponto de luz nas sombras que envolvem o mundo. Esse chamado para muitos marca o começo de uma trajetória pessoal que, apesar de difícil, é cheia de significado, propósito e a promessa de uma vida em sintonia com o divino. Vamos refletir então sobre como atender a essa chamada divina, cientes de que o momento de agir é agora e que cada passo em direção à luz divina é uma prova do nosso compromisso com o propósito maior que nos foi confiado. Ao nos aprofundarmos neste capítulo sobre o despertar espiritual e a urgência que ele nos impõe, nos deparamos com a realidade de que muitos de nós, em diferentes fases de nossa jornada de fé, estão começando a enxergar dimensões espirituais que antes estavam ocultas. Esse despertar é, sem dúvida, uma experiência pessoal e ocorre no momento adequado para cada essência. Mas a percepção de que estamos envolvidos em algo grandioso e prestes a acontecer é evidente. Estamos em um tempo em que a bússola moral parece estar perdida, em grande parte devido a uma desconexão cada vez maior com aquilo que realmente tem valor, como o amor, a verdade e a justiça. Não é necessário ir muito longe para notar, nas reportagens cotidianas e nas atitudes das pessoas, sinais de que uma boa parte do mundo se distanciou do que realmente importa. Entretanto, neste contexto, os que foram escolhidos pelo propósito divino se mantêm repletos de firmeza. Com a fé inabalável, essas pessoas são convocadas a continuar prestando atenção aos sinais que as cercam, enquanto elevam suas orações constantemente pelo mundo que as envolve. Esse sentimento de pressa que envolve a nossa época é complicado de desconsiderar, e para muitos, a vontade de compartilhar suas vivências espirituais tem se tornado inegável. A trajetória espiritual se torna mais robusta à medida que compartilhamos nossas vivências com outras almas que também estão se abrindo para essa nova realidade. A história nos faz refletir que, mesmo em meio à confusão e ao tumulto do mundo, existe um propósito que vai além da nossa compreensão imediata. Este plano está evidenciando uma necessidade de limpeza, de revelar a corrupção que estava oculta e de preparar o solo para algo majestoso e sagrado. Essa intensa expectativa pelo retorno de Cristo não se trata apenas de uma crença profundamente enraizada, mas age como uma bússola que guia aqueles que acreditam. Conforme o Espírito Santo atua de forma constante para ajustar nosso coração ao plano divino, somos motivados a superar a acomodação que facilmente se insinua em nosso dia a dia. É um convite para acolher a verdade divina, buscando de forma sincera aquilo que é eterno e capaz de nos transformar. Esse percurso não se baseia em promessas de comodidades, mas serve como um aviso de que estamos em uma trajetória que nos força a encarar transformações surpreendentes ao nosso redor. Conforme desenvolvemos nosso discernimento espiritual, fica cada vez mais evidente a forma sutil como o mal atua nas vidas das pessoas que nos cercam. Esse senso apurado vai além de ser uma carga. Trata-se de um autêntico dom do Espírito que nos confere a rara capacidade de perceber além das ilusões que muitas vezes ofuscam a visão da sociedade.
Devemos responder a este presente com oração e devoção, imergindo nas Escrituras Sagradas, à medida que procuramos por força e direção. É imprescindível ter coragem e determinação, uma vez que a jornada não se realizará sem enfrentar desafios significativos. Entretanto, é consolador perceber que, mesmo quando a impressão é de solitude, há um grupo global que divide essa missão. Essa comunidade de fiéis constitui uma rede invisível, porém impactante, que nos recorda que, mesmo estando espalhados por distintas regiões do planeta, estamos ligados por um objetivo superior e por uma missão que nos une de forma inabalável. Essa percepção da nossa interconexão nos fortalece, proporciona auxílio mútuo e nos recorda que cada passo que damos em nossa trajetória espiritual tem o poder de iluminar o mundo que nos cerca. Assim, sigamos compartilhando nossas vivências, apoiando-nos através da fé e promovendo o legado de amor e justiça que nos foi entregue. A influência da luz divina não apenas altera nossas vidas, mas também nos torna facilitadores de transformações em um mundo que clama por esperança e redenção. Entretanto, com um espírito de união e um propósito firme, somos capazes de enfrentar juntos qualquer escuridão que o mundo nos apresente. Este capítulo sobre discernimento e luta espiritual nos convida a uma reflexão profunda sobre como percebemos e compreendemos as forças invisíveis que influenciam nossa realidade. O discernimento espiritual não se trata apenas de uma habilidade enigmática, mas sim de uma característica que vem sendo ressaltada em cada um de nós, os escolhidos, conforme vamos avançando na fé. Nas Escrituras, somos advertidos de que a verdadeira luta vai. Você sabia que você foi escolhido para viver uma experiência espiritual única? Sua luz interior está pronta para emergir e superar qualquer escuridão que esteja tentando te impedir. E eu, assim como você, fui chamado para essa jornada de despertar espiritual. Tenho ajudado muitas pessoas a desbloquear o seu poder oculto e a encontrar seu verdadeiro propósito. Quero te apresentar uma ferramenta que vai mudar sua jornada espiritual. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Este conteúdo profundo e poderoso, com mais de 1 hora de sabedoria, vai te guiar em técnicas essenciais para proteger sua energia, fortalecer sua conexão com o divino e despertar o poder que você nem sabia que tinha. Ao adquirir este audiolivro, você também receberá 33% de desconto no meu e-book exclusivo, onde você aprenderá a desbloquear seu terceiro olho e ver além do que é visível. Esta é a oportunidade que você estava esperando para liderar sua própria jornada de crescimento espiritual e viver o propósito que Deus escolheu para você. Não perca tempo. Clique no link na descrição e comece agora a sua transformação espiritual. Juntos, vamos desbloquear o seu poder mais profundo e alcançar a vitória que foi destinada a você. Além do que é físico, pois não estamos enfrentando carne e sangue, mas sim forças espirituais malignas que habitam nas regiões superiores, inseridos em um conflito que não diz respeito somente aos nossos corpos, mas também às nossas almas e convicções. Nesse contexto, a clareza espiritual passa a ser não apenas sugerida, mas indispensável. Quando despertamos espiritualmente, nossa percepção se afina, possibilitando que enxerguemos as discretas manipulações e fortalezas malignas que tentam se estabelecer à nossa volta. Esse discernimento não aparece com o intuito de nos amedrontar, mas sim para nos fornecer ferramentas eficazes para proteção, intercessão e, acima de tudo, para orientar os outros rumo à verdade divina. Nós nos inspiramos no exemplo de Salomão, cuja trajetória nos demonstra a importância incomparável de buscar a sabedoria acima de qualquer riqueza e glória mundana. A sabedoria é a essência que conquista a aprovação de Deus e nos proporciona a capacidade de ver com nitidez, mesmo quando o ambiente ao nosso redor está em agitação e confusão. Uma percepção espiritual aprimorada nos permite identificar a presença sutil do adversário em locais onde sua ação pode passar desapercebida, como nas redes sociais, em nossos locais de trabalho e até nas interações do dia a dia.
Assim, o presente do discernimento é, de fato, uma enorme responsabilidade que devemos carregar com modéstia e agradecimento. Não se trata de uma atitude de superioridade, mas sim de um convite para que se haja com equidade, graça e justiça em um mundo que precisa urgentemente dessas características. Ao dividir e afirmar nossa crença na sabedoria divina, estimulamos uns aos outros a reforçar esse compromisso em nosso cotidiano, potencializando ainda mais nosso testemunho. Essa escolha de procurar o discernimento é importante não apenas para nossa proteção, mas também para nos capacitar a atuar como orientadores para aqueles que ainda estão em busca de compreender a verdade espiritual. Ao evocar a forte metáfora do sal da terra e da luz do mundo, somos relembrados de que, à medida que as sombras parecem nos envolver, mas intensamente somos convocados a deixar nossa luz brilhar. É essencial estarmos preparados para fornecer direção e inspiração às almas que se encontram perdidas ou desorientadas pela escuridão que, em determinados momentos, parece pesar sobre o nosso mundo. Em períodos de provação e ilusão, nossa missão é nos manter inabaláveis. Permanecendo firmes na verdade e na sabedoria do Criador, refletimos sua glória em nossas palavras e atitudes. A nossa missão, enquanto seres espirituais conscientes, é evidente: combater o mal e servir como uma fonte de luz que guia os outros rumo à paz e à compreensão espiritual. Ao aceitarmos este convite com dedicação, temos sempre em mente que, apesar de sermos numerosos, a nossa luz conjunta é o que realmente pode modificar o mundo, restaurando-o à perfeição almejada pelo Criador, um coração de cada vez. Acima de tudo, é fundamental que nunca nos esqueçamos de que o discernimento é um dom sagrado. Quando utilizado em harmonia com os princípios divinos, ele pode nos orientar e resguardar em todos os nossos trajetos. Neste capítulo, somos convidados a uma reflexão crítica acerca da existência de falsas doutrinas e profetas que desafiam a fé dos eleitos de forma intensa e perturbadora. Em um universo em que a espiritualidade frequentemente toma direções questionáveis, identificar o que é genuíno e o que é ilusório transforma-se em uma tarefa essencial. É fundamental identificar líderes que adulteram o Evangelho, apresentando promessas imediatas de bênçãos sem a verdadeira necessidade de arrependimento. Essa distorção não é apenas uma inconsistência, mas um desvio alarmante que deve ser tratado com seriedade. Apesar de esses líderes enganosos poderem exibir sinais externos de autoridade espiritual, frequentemente lhes falta a essência que verdadeiramente define o espírito genuíno, que se revela pelos frutos do espírito, como amor, paz e bondade. Essa distinção sutil, mas essencial, precisa ser compreendida por aqueles que são convocados e possuem um discernimento divino. A Bíblia nos mostra que os verdadeiros profetas e líderes são aqueles que não procuram a fama, mas que, com humildade e dedicação, refletem o caráter de Cristo. Essa realidade serve como um farol estável e uma luz em períodos de confusão espiritual, nos recordando que um ego exagerado e a busca por validação são indícios de desvio. À medida que observamos as antigas profecias se concretizarem em nossos dias, elas nos garantem que o retorno de Cristo se aproxima cada vez mais, uma promessa que nos enche de alegria mesmo em meio à aparente confusão. A evidência crescente de corrupção apenas reforça que a graça redentora do Senhor está prestes a nos alcançar. Entretanto, é fundamental que essa jornada de despertar espiritual e percepção das ilusões não nos leve ao orgulho. Pelo contrário, deve funcionar como um estímulo para agir com amor, humildade e união. A mensagem que se apresenta é evidente. Com a sabedoria que temos, é importante esquivar-se da cilada do julgamento e, ao invés disso, deixar que essa compreensão nos conduza a orientar a nós mesmos e a os demais em direção a Deus. À medida que nos aprofundamos nessa jornada de fé, a obrigação de permanecermos leais ao Evangelho autêntico se torna ainda mais significativa.
É fundamental resguardar a Igreja, uma responsabilidade que não pode ser executada de forma solitária, mas requer um comprometimento sincero com a missão divina a nós confiada. A genuína conquista espiritual, conforme enfatizado neste capítulo, reside na obediência a Deus, e não na busca por reconhecimento pessoal ou posições. Este é um lembrete de que a fé transcende as conquistas pessoais, consistindo na formação de uma comunidade coesa, robusta e indestrutível, que, unida, ergue um muro de proteção contra as forças sombrias. Este muro não é construído com tijolos de julgamento, mas sim com fé, compromisso e um amor que transcende os conflitos internos, acolhendo a missão maior de iluminar o mundo com a verdade divina. A autêntica luta espiritual não é conquistada por meio da força ou do poder individual, mas sim através do comprometimento conjunto com os princípios divinos e com a verdade que Deus nos entrega a cada um. Ao trilhar esse caminho de comprometimento, os eleitos não apenas se resguardam, mas se transformam em luzes de fé e esperança em um mundo frequentemente imerso em suas próprias ilusões. Neste capítulo, que aborda a unidade e o objetivo dentro do corpo de Cristo, nos aprofundamos na essência da cooperação espiritual como uma força essencial na realização do propósito divino. Visualize cada um de nós como uma peça fundamental de um vasto corpo, onde cada integrante, com suas habilidades singulares, desempenha um papel crucial na importante missão que Deus nos designou. As mensagens de 1 Coríntios 12 ressoam com uma profunda sabedoria, lembrando que, apesar de nossas habilidades serem distintas, todas elas possuem valor igual e são indispensáveis para a concretização da obra divina. A essência da beleza na diversidade dos ministérios, como o ensino, a profecia, a intercessão ou a administração, está em como cada um de nós pode funcionar em conjunto, sem ceder aos ciúmes e ao egoísmo, seguindo o planejamento ideal de Deus para a Igreja. Entretanto, existe um aviso evidente e premente contra as divisões e rivalidades que muitas vezes se introduzem nas igrejas. O adversário se fortalece com as disputas e desavenças que emergem entre diversas denominações e gerações, enfraquecendo o poder e a relevância da nossa missão conjunta. A nós que somos os escolhidos, é atribuído o dever de sermos exemplos de amor fraternal, cooperação e respeito mútuo, criando dessa maneira uma frente unida, nutrida pela fé e pela oração. Ao atuarmos em conjunto como uma unidade, o impacto do testemunho do amor e da graça de Deus se amplia de forma significativa, resultando em uma manifestação extraordinária de seu poder. Nestes períodos de união, somos motivados a dividir relatos de ações divinas em nossas existências. Esses relatos não apenas reforçam nossa fé em conjunto, mas também motivam outros a divulgarem o Evangelho com uma nova coragem, um zelo que espelha a paixão e a autenticidade da mensagem de Cristo. A história nos ensina que, assim como a Igreja nos primórdios lidou com adversidades e perseguições, também podemos esperar obstáculos em nossa jornada. Ao invés de nos desanimar, essas dificuldades precisam ser encaradas como oportunidades preciosas para aprimorar nossa devoção e aumentar o fervor espiritual que habita em cada um de nós. Os tempos que estão por vir podem requerer que nos preparemos espiritualmente com uma certa urgência. Paralelamente, é importante que preservemos a alegria e a confiança originadas da certeza de que o Senhor está coordenando todos os acontecimentos conforme seus propósitos eternos. Nunca devemos nos esquecer de que onde quer que duas ou mais pessoas se reúnam em seu nome, ali ele se faz presente, nos guiando, nos fortalecendo e nos unindo em seu amor divino. A essência deste capítulo é evidente. A verdadeira potência do corpo de Cristo fundamenta-se na nossa união e na firme dedicação à missão divina. Todo fiel, independentemente de sua função, é fundamental para a colheita espiritual que se aproxima. Ao nos unirmos com um coração e uma mente, nos tornamos não apenas discípulos de Cristo, mas também parte integrante de um movimento maior, chamado a transformar e revitalizar o mundo por meio do amor e do serviço autênticos.
Assim que cada um de nós aceite sua função com humildade e fervor, ciente de que na unidade do corpo está o poder de mudar o destino da humanidade conforme o desejo de Deus. Neste trecho sobre a proteção divina e a vigilância incessante, somos relembrados da relevância essencial de estarmos espiritualmente prontos para os desafios que encontramos a cada dia. A metáfora da armadura de Deus, conforme apresentada na carta aos Efésios, proporciona uma perspectiva impactante sobre como devemos nos preparar para confrontar as forças do mal. Cada componente dessa armadura, desde o cinto da verdade até a espada do Espírito, atua como um sinal de que nossa batalha não é apenas para nos proteger, mas também para atacar o engano e a opressão espiritual. Esses elementos vão além de meros conceitos abstratos. São ferramentas fundamentais que nos habilitam a existir com integridade e resolutividade em períodos de desordem e dificuldades espirituais. A prática da oração e a leitura das Sagradas Escrituras são destacadas como pilares essenciais para não apenas adquirir sabedoria, mas também o poder espiritual necessário para reconhecer e enfrentar o maligno. Manter-se espiritualmente atento é essencial em um mundo onde o natural e o espiritual se entrelaçam de maneiras muitas vezes imperceptíveis. Fomos convidados a ter um compromisso constante com uma vida de vigilância e intercessão, mantendo-nos alertas às armadilhas do inimigo e prontos para orar não apenas por nós, mas também por líderes, países e por aqueles que ainda não creem. A compreensão de que ocorrências aparentes têm origens em conflitos ocultos nos motiva a intensificar nossa dedicação à intercessão, buscando a orientação direta do Espírito Santo para direcionar nossas atitudes e escolhas. Os relatos de vidas que foram mudadas por meio da oração sincera reafirmam a nossa necessidade do poder e da orientação divina. Essas narrativas promovem uma confiança renovada na potência da oração e na habilidade de Deus de atuar nas situações mais desafiadoras. No plano espiritual onde habitamos, somos continuamente relembrados de nossa essência como lutadores espirituais, habilitados pelo próprio Deus para promover seu reino aqui na terra. Isso não se trata apenas de um papel a exercer, mas de um convite para que vivamos em permanente estado de alerta e atividade. A chamada à persistência, ao final deste capítulo, é um lembrete forte de que não devemos nos afastar diante das dificuldades. Acreditamos com convicção que cada ato de amor e obediência traz consequências eternas. Manter-se firme na fé é essencial, sabendo que as lutas espirituais que enfrentamos fazem parte de um propósito maior que vai além de nossas vidas. Nutriamo-nos de coragem e determinação, cientes de que nossa luta vai além do agora e que ajuda na realização dos propósitos eternos de Deus. Que todos nós permaneçamos como luzes e avancemos com bravura e esperança, cientes de que em Deus somos mais que vencedores. Essa caminhada de estarmos prontos com a armadura de Deus nos chama a uma reflexão contínua sobre nossa função como agentes de transformação neste mundo. Vai além de apenas nos resguardar. É sobre nos envolvermos ativamente nas lutas que muitos podem nem perceber que estão ocorrendo. É um convite para que vivamos com intenção, reconhecendo que nossas atitudes no plano físico repercutem no reino espiritual. Como lutadores do Espírito, cada escolha que fazemos, cada palavra que dizemos e cada gesto de amor que proporcionamos possui a capacidade de transformar o mundo à nossa volta de formas profundas. Estar atento e preparado significa compreender que nossa verdadeira força não está nas nossas habilidades individuais, mas na energia que recebemos por meio da nossa ligação com o sagrado. Ao nos revestirmos da armadura de Deus, somos chamados a acolher a verdade, a justiça, a fé, a salvação e a palavra de Deus como pilares firmes em nossa jornada. Esses aspectos, quando devidamente contemplados, nos preparam para perceber os sussurros do Espírito Santo e nos harmonizar com as estratégias divinas que nos orientam em momentos decisivos.
A armadura espiritual nos recorda que não estamos sós nesta caminhada. Nós integramos um grupo maior de fiéis, uma comunidade que nos oferece apoio, nos motiva e nos encoraja a continuar nossa jornada. Esta unidade representa nossa maior potência, uma rede de apoio espiritual que reflete a essência inclusiva e amorosa de Deus. Diante de obstáculos e dúvidas, podemos nos apoiar mutuamente, dividindo os fardos e festejando as conquistas, cientes de que cada avanço que fazemos em conjunto reforça a declaração coletiva da nossa fé. Assim, o convite à perseverança vai além de uma simples recomendação. Trata-se de uma promessa, uma garantia de que nossa entrega e nosso afeto têm um valor perene, que nosso empenho pela verdade e pela justiça ecoa através do tempo. Persistir na fé é fundamental para compreender que nossa batalha não é inútil e que nossas pequenas atitudes cotidianas ajudam na construção do reino de Deus. Trata-se de uma postura de fé, cientes de que, a cada novo dia, Deus nos acompanha, orientando nossas ações e nos fortificando como seus representantes. Ao nos mantermos firmes, utilizando a armadura de Deus como nossa proteção e força, ressoamos a verdade eterna de que, com fé e ação, somos protagonistas na grandiosa narrativa de redenção e amor que se desenrola em nosso meio. Neste capítulo, somos convidados a explorar o profundo conceito de perseverança e esperança, que são elementos essenciais em nossa jornada espiritual, sobretudo para aqueles de nós que enfrentam desafios e incertezas no dia a dia. Na Bíblia, encontramos numerosos exemplos, desde Abraão, passando por Moisés até Paulo, todos eles grandes figuras da fé que nos guiam ao longo da história com suas histórias notáveis de superação. As suas histórias nos motivam a avançar, nos relembrando de que a jornada na fé não se assemelha a um sprint, mas sim a uma maratona, onde a perseverança e a lealdade são mais importantes do que qualquer celeridade ao alcançar a meta. Durante os períodos de dificuldades, somos incentivados a não perder de vista a meta eterna que nos aguarda, a comunhão eterna com Deus e a magnífica restauração de todas as coisas. Esse conceito é fortalecido pela promessa bíblica de que todas as coisas realmente trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Trata-se de uma âncora forte para a essência, que nos recorda que até mesmo as dificuldades mais desafiadoras podem ser convertidas para atender a um objetivo mais elevado. Nossa vivência de persistência não é apenas uma experiência pessoal. Ela se transforma em uma fonte de força e inspiração que esclarece o percurso para os demais, rompendo barreiras tanto internas quanto externas à igreja. A esperança é essencial nesse percurso, atuando como uma fonte vital que impulsiona nossa valentia. Distante de ser uma expectativa ambígua ou incerta, a esperança mencionada é uma crença sólida nas promessas infalíveis do Senhor. Vivenciamos milagres modernos, mudanças de vida e respostas divinas às nossas orações, que destacam a atemporalidade das maravilhas que Deus continua a realizar, assim como ocorreu nos tempos bíblicos. Ao dividir esses testemunhos, tecemos um manto abundante de fé e esperança, onde incentivamos uns aos outros e apoiamos aqueles que por um instante vacilam em suas crenças. Fomos incentivados a dividir nos comentários nossas experiências pessoais de esperança, criando uma rede mais ampla de fé que pode tocar e reanimar muitos que ainda estão inseguros. Enquanto esperamos pelo retorno de Cristo, somos convocados a agir. É momento de renovar a esperança e a perseverança. Isso implica em fortalecer nosso comprometimento com a oração, almejar uma relação mais íntima com Deus e redobrar nossas iniciativas para sermos uma luz para aqueles que estão perdidos e feridos, avançando em nossa missão na terra com empenho e clareza, consciente de que nada do que realizamos em nome do Senhor é em vão. Esse entendimento estabelece um ciclo maravilhoso de renovação, onde a esperança vibrante gera uma perseverança constante, e essa perseverança, por sua vez, alimenta uma esperança ainda mais intensa.
Dessa maneira, criamos uma espiral de fé em ascensão, aproximando-nos do coração de Deus e dos incríveis planos que Ele tem para toda a humanidade. Ao embarcarmos nessa jornada transformadora, constantemente nos deparamos com incentivos, conscientes de que todos estamos conectados pelo mesmo desejo eterno e glorioso de desempenhar nosso papel nesse magnífico plano divino.